E a retaliação da China às tarifas dos Estados Unidos também afetou o Brasil. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em forte queda. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz agora para a gente os detalhes. Igor, boa noite para você. Como é que ficaram os números da economia aqui no Brasil? Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O Ibovespa acompanhou o movimento global do mercado e terminou o dia em forte queda de quase 3%. O dólar disparou, fechou esta sexta-feira no patamar de R$ 5,83, cerca de 20 centavos a mais do que o patamar atingido ontem. O principal motivo, como a gente acompanhou na reportagem, foi a imposição chinesa de tarifas de 34% aos produtos dos Estados Unidos. A medida é uma resposta à política protecionista do presidente norte-americano Donald Trump. A forte queda na bolsa no mundo inteiro foi motivada pelo temor do mercado financeiro de que outros países sigam os passos da China e acabem iniciando uma guerra comercial generalizada. Outro fator que contribui negativamente é o receio de que, com o aumento das tarifas, os preços dos produtos e insumos que chegam aos Estados Unidos fiquem cada vez mais caros, o que pode elevar a inflação. Há especialistas que não descartam uma recessão econômica nos Estados Unidos e, se de fato isso acontecer, pode afetar o mundo inteiro. Voltamos ao estúdio. Pior, Igor, é que com essa retaliação da China, agora já há uma expectativa, inclusive, eu estou aqui com uma notificação, por exemplo, do JP Morgan, estimando um risco de 60% de chance de recessão global. Aí não seria nem só restrito aos Estados Unidos, mas de uma recessão global. E aí, quando isso acontece, você tem uma fuga para os ativos que eles consideram seguros, que são títulos do Tesouro Americano, o próprio ouro e o dólar, né, que apesar de estar no meio de uma economia combalida, ainda é a moeda de reserva de valor. E aí os ativos dos emergentes, como o Bolsa e o Real, obviamente sofrem, como aconteceu hoje, com alta do dólar e queda do índice Bovespa. Olha, combater a evasão escolar de jovens que estão no ensino médio ainda é um desafio no país. O programa Pé de Meia, que garante pagamentos em dinheiro para os alunos que não abandonam a sala de aula, completa um ano e mostra potencial para reduzir o problema. O Caio está com 19 anos e cursa o terceiro ano do ensino médio nesta escola pública de Belo Horizonte. O atraso para concluir os estudos foi porque ele deixou de frequentar as aulas. Saí da escola por motivos internos, pessoais, e eu não estava com mente para vir para a escola, estudar, não estava conseguindo concentrar. Mais de 9 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 anos abandonaram os estudos antes de concluir a educação básica no país. Ainda segundo o censo escolar de 2023, 6 de cada 10 jovens não começaram nem o ensino médio. As causas da não frequência do aluno, muitas delas são necessidade de trabalho, a questão conflito com lei, também a gravidez na adolescência. Uma das apostas para manter os jovens nas salas de aula do ensino médio é o programa Pé de Meia, que completa um ano. Um simulador feito por uma equipe do Instituto de Estudo e Pesquisa de São Paulo mostra que a bolsa em dinheiro pode ajudar a reduzir a evasão escolar em até 25%. Os pagamentos são de 10 parcelas mensais de R$ 200, que podem ser sacadas em qualquer momento, desde que comprovada a frequência de 80%. Ao final de cada ano concluído, são depositados mais R$ 1.000. Os valores chegam a até R$ 9.200 por aluno ao longo do ensino médio. A avaliação que a gente faz é que ele é um programa de transferência de renda importantíssimo. Não só esse, mas outros programas que auxiliam, por exemplo, no ensino técnico, que pagam a condução, que pagam um lanche, que dão uma ajuda de custo. A escola do Caio mantém um programa de busca ativa. Seja por telefone ou pessoalmente, uma equipe tenta convencer o jovem a retornar aos estudos. De 2023 e 2024, nós já retornaram para o estado, para as escolas, quase 94 mil alunos, que eles
possam continuar sua trajetória, garantir o direito de acesso, permanência, aprendizagem e aprovação desse aluno. Era o incentivo que precisava. De olho na formatura, ele já sonha com uma profissão e planeja o futuro. Eles foram muito bacanas comigo, sabe? Eles me acolheram, sabe? E foi muito importante para mim, porque isso fez eu retornar à escola. Agora eu quero passar na prova do Enem e fazer faculdade de gastronomia. Esse dinheiro é muito importante. Pretendo investir na minha faculdade, sabe? Com as novas regras do Supremo Tribunal Federal para ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, especialistas avaliam que as medidas trazem avanço, mas também preocupações. As novas determinações derrubaram a exigência do aviso prévio das ações policiais, que só era dispensado em casos excepcionais. As regras que aumentam as possibilidades dessas operações têm o objetivo de torná-las seguras, mas sem prejudicar as forças de segurança, que relatavam vazamentos de informações. O Supremo Tribunal Federal determinou a ampliação do levantamento de dados sobre mortes de civis e agentes de segurança durante confrontos, que devem ser comunicadas imediatamente ao Ministério Público. Também deve ser elaborado um plano para a reocupação de territórios dominados pelo crime organizado. As buscas domiciliares e as operações policiais só devem ser realizadas durante o dia e precisam contar com o apoio de ambulâncias. O governo do Rio também deve criar um programa de assistência à saúde mental para profissionais da segurança pública em até 180 dias e comprovar a instalação de câmeras nas fardas e viaturas. A participação da Polícia Federal deverá ser ampliada. Ela terá que investigar grupos criminosos e suas conexões com os agentes públicos e apurar crimes de repercussão interestadual e internacional ocorridos no Rio. Para alguns especialistas, as novas regras trouxeram avanço no controle das ações policiais no Rio de Janeiro. Mas algumas mudanças são vistas com preocupação, porque podem impactar ainda mais a vida dos moradores das favelas e até gerar insegurança. O uso de helicópteros como plataforma de tiro era um dos pontos mais polêmicos da ação. A ADPF teve uma série de derrotas para o movimento de favelas e para o movimento de moradores dessas periferias que são afetados pela violência policial. O uso, por exemplo, indiscriminado de helicópteros voltou a ser validado pela Suprema Corte. Essas operações policiais impactam de maneira significativa o cotidiano de escolas, fazendo com que, por exemplo, crianças que vivem em escolas alvos de tiroteio e operações policiais aprendam menos, tenham uma qualidade menor de ensino do que crianças que não enfrentam esses dilemas, e também, obviamente, os impactos no acesso à saúde que essas operações policiais também provocam. Segundo as autoridades, a ADPF prejudicava o combate à criminalidade. Tem que lembrar bem, gente, nos últimos 32 anos, que é o tempo que o Instituto de Segurança Pública faz a medição, não há um caso registrado de um inocente atingido por uma bala vinda de um helicóptero. Para o prefeito Eduardo Paes, que integrou o município como parte interessada da ação, as mudanças são positivas. Era um modelo muito ruim, Então, acho que se deu mais possibilidade para a polícia agir, óbvio, vai ter que ter controle posterior. O suspeito de atirar e matar um arquiteto durante um assalto na zona sul de São Paulo se entregou hoje à polícia. Hugo dos Santos Araújo, de 20 anos, estava foragido desde a última terça-feira. Ele é o homem que aparece no vídeo disparando 3 vezes contra o arquiteto Jefferson Aguiar Dias, de 43 anos, durante um assalto no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, o rapaz estava escondido na casa de amigos na mesma região e decidiu se entregar depois de ser identificado por agentes do DEIC, Departamento de Investigações Criminais. Hugo já tinha 2 passagens pela polícia por roubo. Deveria estar preso, estava solto, cometendo mais um delito que todo mundo acompanhou. Um delito muito brutal, sem piedade alguma contra a vítima. O comparsa dele, que aparece em outra motocicleta e foge após o assassinato, também foi identificado. Trata-se de Cauã Felipe Celestino, que está foragido. Eles se conhecem ali da região onde eles residem. Ele alega que após a prática criminosa eles não mantiveram mais contato, mas que eles se conheciam dali daquela região, estudaram juntos
e mantinham ali uma relação de amizade. A polícia chegou até os suspeitos depois de analisar as impressões digitais colhidas nas motos. Uma abandonada na cena do crime e a outra deixada em uma avenida na mesma região durante a fuga. O criminoso que atirou contra o arquiteto também foi reconhecido nas imagens do assassinato mostradas pela imprensa pelos próprios familiares. O arquiteto foi morto ao tentar impedir o criminoso de fugir com o celular e a aliança que havia acabado de roubar de uma mulher na calçada. Ele jogou o próprio carro para cima do assaltante que estava de moto. Mesmo ferido, o assaltante sacou a arma e disparou contra a vítima. A morte de Jefferson se soma às estatísticas de latrocínio no estado de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, no primeiro bimestre desse ano, foram registrados 28 casos em São Paulo. Já os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, cresceram 16% no mesmo período. Nos 2 primeiros meses de 2025, foram 95 vítimas. E no mesmo período de 2024, 85. Essa é uma prioridade para nós, obviamente, o combate ao crime organizado, o combate às facções criminosas. Todo tipo de crime é tratado pela polícia, mas esses crimes de latrocínio, de fato, estão nos chamando muita atenção e por isso que a gente dá uma atenção diária para esse tipo de crime, para que ele seja solucionado o mais rápido possível. Em Pernambuco, as polícias federal e militar destruíram 11.650 pés de maconha. A plantação estava na zona rural do município de Salgueiro, no sertão do estado. E, se fosse colhida, poderia ser transformada em 4 toneladas da droga. No ano passado, mais de 1.300.000 pés de maconha foram queimados somente em Pernambuco. No Rio Grande do Sul, um ônibus que transportava estudantes para a Universidade Federal de Santa Maria capotou hoje cedo. 7 pessoas morreram e 26 ficaram feridas. Alguns estudantes estão em estado grave. As vítimas saíram na manhã desta sexta-feira do Colégio Politécnico da Universidade de Santa Maria para uma visita técnica a um cactário no município de Imigrante, um passeio comum para os alunos do curso de paisagismo. Segundo a instituição, o ônibus era próprio da universidade e estava com todas as revisões em dia. O local onde ocorreu a tragédia é conhecido por ser um ponto com muitos acidentes devido às condições da pista. E esse acesso ele é bem íngreme, né, e sinuoso. E tem um local ali que justamente onde ocorreu o acidente tem uma curva chamada curva da morte, né, e não é por menos, né, já vários acidentes ocorreram nesse mesmo local. A universidade e a prefeitura de Santa Maria decretaram luto oficial de 3 dias. Nós estamos, sim, mobilizados para prestar o melhor atendimento possível nesse momento e assistência, né, a todos os afetados. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. A cidade de São Paulo registrou 31 mortes de motociclistas em fevereiro deste ano. É o maior número de vítimas para o mês desde 2015. E um dos motivos pode ser o aumento da frota de motos nos últimos 10 anos. Aos poucos, o Richard vai retomando os primeiros passos. Ele é vítima de um acidente grave de trânsito em agosto de 2022. O amigo que estava na garupa da motocicleta não sobreviveu. A moto acabou, a moto pegou fogo, a gasolina que queimou embaixo do ônibus, veio e queimou meu braço, as minhas pernas. A perna esquerda foi amputada por esse motivo, alguns dedos da mão também. Eu fiquei internado depois disso, durante 3 meses, fiquei em coma, passei por diversas cirurgias e acabou tendo que amputar minhas 2 pernas, que era a única chance de viver. Essa é a segunda passagem de Richard no setor de reabilitação do Instituto Luci Montoro, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O acidente de moto é um politraumatizado. Geralmente ele bateu a cabeça, um traumatismo craniano, ele pode ter uma lesão medular, uma paraplegia ou tetraplegia e uma série de fraturas que podem terminar com a conclusão de uma amputação. O número de mortes de motociclistas no trânsito de São Paulo é assustador. Em 2024, foram 484, quase a metade de todos os registros. Com 31 mortes, fevereiro deste ano teve o maior número para o mês desde 2015.
O crescimento da frota é um dos motivos que pode explicar o aumento de óbitos envolvendo motociclistas na cidade de São Paulo. Segundo dados do Ministério dos Transportes, nos últimos 10 anos a alta foi de 43%. Até dezembro do ano passado, a frota somava mais de 1.200.000 motocicletas. Além do aumento de veículos, o aumento da intensidade de uso. Então, cada veículo é usado mais tempo, o que significa também, proporcionalmente, mais chance de acidentes graves. Você tem um outro que é a questão da manutenção dos veículos, das motos. Além de ações como o programa Faixa Azul, que determina pistas exclusivas para a circulação dos motociclistas, é preciso conscientização de condutores e empresas. Educação para o uso dos veículos, da convivência e, principalmente, um apelo à responsabilidade das empresas que exploram tanto os profissionais motociclistas e entregadores quanto os serviços de entrega, para que elas não sejam apenas agenciadoras de carga, mas elas compreendam a responsabilidade social e econômica que elas têm. Hora de conversar com Igor Silveira e saber como fica a previsão do tempo para esse fim de semana. Hoje choveu, ontem também, né, Igor? E aí? Como é que fica sábado e domingo? Vamos lá, essa condição continua, viu? Boa noite, Amanda, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, durante o fim de semana tem sim previsão de chuva e as temperaturas tendem a cair. No sul do país, por exemplo, o sistema de alta pressão que vai ser o responsável pelos ventos mais gelados. Essa ventania também avança para o sudeste, onde já existe uma frente fria entre o Rio de Janeiro e Vitória, no Espírito Santo. São Paulo não foge dessa rota, também tem previsão de chuva e as máximas amanhã não passam dos 19 graus. No domingo, 21 de máxima, na segunda, 23 e só na terça que o tempo fica abafado porque os termômetros devem alcançar os 28 graus. No Rio de Janeiro, tempo carregado com previsão de chuva a qualquer hora do dia e as máximas não passam dos 24 graus. No domingo, 26, na segunda, 28 e na terça, 30 graus, o tempo também fica quente por lá. Sol, tempo quente, abafado durante o fim de semana, só mesmo no interior nordestino, como a gente observa aqui no mapa. No restante da região ainda tem previsão de chuva. Entre a região norte e todo o centro-oeste, bastante estabilidade e chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas também não sobem tanto em boa parte do país. Máxima de 31 graus na região norte, 28 no centro-oeste. No sul, os termômetros não passam dos 24 graus em Porto Alegre. Agora, gente, em Bagé, um outro município do Rio Grande do Sul, o dia começa congelante. A mínima começa na casa dos 7 graus e à tarde não esquenta muito, viu? Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Já já a gente vai trazer mais reportagens desses alertas do tempo. São Paulo tem alerta de chuva para o fim de semana e a Defesa Civil reforçou o gabinete de crise. O repórter Giovanni César traz as informações ao vivo de lá. Oi, boa noite, Giovanni. Como é que estão os trabalhos por aí e a previsão para o fim de semana? Boa noite, Amanda, Augusto e a todos. O volume excessivo de chuvas por causa da passagem dessa frente fria, né? A atenção está voltada para a Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, nesse momento concentrada mais no Litoral Sul, rumo ao Rio de Janeiro. O Instituto de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de grande perigo para este sábado nessas regiões. Estão previstos volumes de chuvas superiores a 60 milímetros, podendo chegar a 100 milímetros, com risco de deslizamento de encostas em áreas de risco. Todo o estado de São Paulo está em aviso amarelo do IMET para queda da temperatura de até 5 graus. A Enel divulgou um comunicado informando que acionou um plano de contingência para eventos climáticos, mobilizando reforços de equipes de campo e canais de atendimento. Amanda, Augusto. Obrigado por suas informações, Giovanni. Olha, a população cearense se destaca quando o assunto é hábito de leitura. A maioria leu algum livro nos últimos 3 meses. No estado, 54% dos habitantes se declaram leitores e superam a média nacional, que é de 47%. Thaís tem apenas 13 anos e a leitura já virou um hábito na rotina dela. Somente em 2024, ela leu 58 livros.
Eu acho que é importante também a gente ler, porque a gente fica muito no celular, acaba esquecendo de exercitar mais a nossa mente, né? Lendo, aprendendo cada vez mais coisas e procurando um gênero que a gente goste de ler. Eu, por exemplo, gosto muito de história em quadrinhos, de HQs, de livros de fantasia. Segundo o recente levantamento Retratos da Leitura no Brasil, na proporção de leitores, a região sul do Brasil é a que apresenta o maior percentual de leitores, correspondendo a 53% da população. Na sequência, aparecem Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Em todos os estados do país, o Ceará fica atrás apenas de Santa Catarina, que tem 64% de entrevistados que se consideram leitores. O estado também se destaca na região Nordeste, liderando quanto à proporção de pessoas que leram livros de literatura por vontade própria em 2024. Nós temos no estado também muitas ações como clubes de leitura. A própria biblioteca pública tem mais de 3 clubes de leitura para diversas idades, né? Então, desde a infância, para a juventude, para pessoas adultas. Então, existem muitas atividades que fazem com que as pessoas tenham cada vez mais o acesso, a aproximação e o desejo, né, de ler. Quando a gente está nesse processo de ler um livro, a gente nunca sabe se a gente está se lendo também nesse processo de descoberta de um novo mundo e de um mundo de si mesmo, né? Então, eu acredito que a leitura, ela desperta várias emoções. Acho que é um momento que eu relaxo, um momento que eu tiro para me divertir lendo, me entregando à leitura. Um autocuidado e uma terapia, com certeza. O presidente Lula cumpriu a agenda hoje em Mato Grosso, onde visitou a terra indígena Capoto Jarina e se encontrou com o cacique Raoni. No encontro, o líder indígena afirmou ao presidente que o governo federal não deveria avançar com a exploração de petróleo na margem equatorial, na bacia da foz do rio Amazonas. Durante o encontro, Raoni foi condecorado na Ordem Nacional com a Gran Cruz, maior condecoração do Estado brasileiro. A entrega da honraria aconteceu na aldeia Piaraçu, no Parque Nacional do Xingu. O cacique Raoni é uma liderança indígena com destaque na atuação política em prol da defesa do meio ambiente e dos direitos indígenas, uma das mais influentes do país. Ele subiu a rampa do Palácio do Planalto junto com Lula no dia da posse do 3º mandato. Meu amigo cacique Raoni, merecedor de todas as homenagens no Brasil e no mundo. É com muita alegria que fazemos esse reconhecimento com a medalha Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do Estado brasileiro. Guerreiro incansável na defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e da Amazônia. Nosso querido Raoni segue ativo em sua nobre missão. Eu quero que eu e o senhor, a gente faça o trabalho que beneficie os povos indígenas do Brasil. Assim eu penso, assim eu peço. O líder indígena se posicionou contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Eu estou sabendo que lá no foz do Amazonas, Rio Amazonas, o senhor está pensando lá no petróleo que tem lá debaixo do mar. Eu penso que não, porque essas coisas, na forma como estão, garante que a gente tenha o meio ambiente, a terra com menos poluição e menos aquecimento. A comitiva do presidente Lula contou com a presença dos ministros Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, Marina Silva, do Meio Ambiente, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas. Segundo o governo, eles devem receber as demandas locais e ampliar os programas para os povos indígenas da região. E na noite de hoje, Lula deixa o Mato Grosso e vem para São Paulo. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, antecipou a análise da denúncia contra o núcleo número 2 de acusados da tentativa de golpe de Estado.
O julgamento estava marcado para o fim de abril e agora vai acontecer uma semana antes, nos dias 22 e 23. Zanin reservou 3 sessões para o colegiado analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. O Núcleo 2 é formado por 6 acusados, que teriam participado de um plano para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência da República após a derrota para Lula nas eleições. Os acusados do Núcleo 2 são General Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Felipe Garcia Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor da Presidência, Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal e ex-diretor de operações do Ministério da Justiça, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ao todo, são 34 acusados, que foram divididos pela Procuradoria-Geral da República em 4 núcleos, de acordo com a participação de cada um na tentativa do golpe. A denúncia contra o Núcleo 1, considerado crucial pela PGR, foi analisada na semana passada e envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro. As denúncias contra os núcleos 3 e 4, que somam 20 acusados, devem ser analisadas no mês que vem. Em todos os casos, o que os ministros avaliam é se há elementos para que os acusados passem a ser réus, como aconteceu com os 8 envolvidos do Grupo 1. Esse julgamento se trata apenas do recebimento ou não da denúncia contra todos os denunciados, ou seja, se há prova do crime que a denúncia narra e se tem indícios que apontam que essas pessoas são os autores ou partícipes do fato. Para receber a denúncia, esses são os requisitos. Não se trata de julgamento do mérito, do crime em si. É apenas a fase inicial do processo, para inaugurar uma ação penal contra esse segundo núcleo de denunciados. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, negou o habeas corpus coletivo para os condenados por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O pedido foi feito pelo deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. O parlamentar queria a concessão de prisão domiciliar para todos os condenados que já cumprem pena definitiva. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, lançou hoje, na Bahia, a pré-candidatura à presidência da República para as eleições de 2026. No discurso, fez críticas à criminalidade no Brasil e à PEC da segurança pública. Caiado ocupa o cargo de governador de Goiás e já foi senador e deputado federal por 5 mandatos. A Advocacia Geral da União entrou com recurso contra a decisão que condenou o presidente Lula a pagar R$15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro por danos morais. O ex-presidente acionou a Justiça do Distrito Federal após Lula afirmar que móveis do Palácio da Alvorada desapareceram na transição de governo. Os móveis foram encontrados tempo depois num depósito da presidência. A Advocacia da União argumentou que as falas do presidente foram para resguardar o patrimônio público. Uma semana depois de ter sido absolvido pela Justiça espanhola por abuso sexual, o ex-jogador Daniel Alves está liberado para voltar ao Brasil. Nesta sexta-feira, Daniel Alves foi à audiência de Barcelona acompanhado da sua advogada Inês Guardiola para retirar os 2 passaportes, brasileiro e espanhol, que estavam retidos. Os documentos ficaram com a justiça espanhola durante o processo por risco de fuga. Em fevereiro do ano passado, o ex-atleta foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão após ser acusado de estuprar uma jovem espanhola em uma discoteca de Barcelona em dezembro de 2022. O brasileiro já havia sido solto da prisão sob pagamento de fiança no valor de R$6 milhões, enquanto aguardava o resultado de seu recurso. Na semana passada, o Tribunal Espanhol anulou a condenação do ex-jogador, afirmando que a decisão original apresentava inconsistências e contradições.
O Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. E um bom fim de semana. Até mais.